expectativas que estão postas. Então, eu vou acabar que eu estou criticando a enquete. Eu acho que é bom para o futebol brasileiro, o enfrentamento deles. A gente estava numa discussão se os times brasileiros iam passar para as oitavas. Agora tem 2 nas oitavas e um vai passar para as quartas, eu acho que é um ponto positivo. Que seja só um e tal, mas já tem um brasileiro garantido nas quartas. Então, estou vendo aqui sobre a visão meio panglossiana do otimismo de que já está tem um brasileiro para jogar as quartas, possivelmente aí com o Benfica, o Inter de Miami, que é um jogo bem... dá para ganhar, né? Digamos assim. Não é Benfica e Inter Miami, né? Ou é? Que tem um enfrentamento... Inter Miami vai pegar o PSG. Vai pegar o PSG, é do outro lado, mas é o Benfica ou o segundo do grupo do Flamengo, é isso, que é o Esperance ou o Chelsea, né? Então, digamos assim, o adversário mais forte para os brasileiros seria o Chelsea desse lado aí. O Rubens confirma aí se eu estiver errado, ele me corrige, por favor. Então, eu acho que é positivo. Eu só acho que Palmeiras e Botafogo, nessa primeira fase, tiveram mais resultado do que desempenho. Ambos. Não é só o Palmeiras, não. Porque olha lá, Marlene, olha só, vamos dar uma olhada na tela. Vamos lá, olha lá. Isso aí, é o Benfica e o grupo D aí vai ser definido se vai ser o Esperance ou o Chelsea. Mas, enfim, deve ser o Chelsea. Que vai entrar aí para jogar contra o Benfica. Por quê? Porque nesse último jogo, o Botafogo, eu vi assim, administrou a derrota. O Botafogo sofreu 22 conclusões a gol contra o Atlético de Madrid. Ficou lá atrás 60, 70 minutos do jogo. Não achei um bom jogo, não. O bom jogo do Botafogo foi o jogo defensivo contra o PSG. Contra o Seattle Sounders também não foi bom. Eu fiz a conta aqui, o Botafogo sofreu uma média de 20 conclusões a gol em cada jogo. Desculpa, eu não consigo considerar que isso seja um desempenho bom. Acho que se defendeu bem contra o PSG, de fato, porque as conclusões foram mais de fora da área, mas nos outros 2 jogos, não. E o caso do Palmeiras, a gente viu, né? O jogo contra o Inter Miami foi bem ruim, né? Assim, foi dominado durante 80% do jogo, ali no finalzinho, quando trocou, e tudo na conta. Eu concordo ali com a análise do nosso colega Danilo Lavieri, muito na conta do Abel. Eu só coloco uma ponta, que as pessoas ficavam assim, estou surpreso com esse desempenho do Palmeiras. Que jogo grande na temporada, antes do Mundial, que o Palmeiras jogou bola. Eu não vi nenhum. Foi inferior ao Corinthians na final foi pior que o Flamengo, foi pior que o Botafogo, foi todo adversário grande que o Palmeiras pegou, ele foi mal. Então ele tá jogando mal de novo. Tá jogando mal como estava jogando o resto da temporada. Tinha mais ponto do que desempenho do brasileiro. Perdeu para o Bahia, perdeu para o Cruzeiro. É isso mesmo. O Palmeiras ainda não ganhou um grande jogo em 25. Agora, Marrinha, você acha que a derrota do Botafogo, de alguma maneira, minimiza ou diminui a vitória sobre o PSG? Não, a vitória sobre o PSG foi uma vitória jogando defensivamente muito bem, mas só defensivamente, né? Qual chance de gol que o Botafogo teve? O gol do Botafogo foi uma bola do Igor Jesus, que ele estava marcado por 2 zagueiros, ele chutou, bateu no cara e entrou no canto. Foi isso, né? Não teve contra-ataque nenhum. Agora, contra o Atlético de Madrid, eu achei que não era um time tão forte, o Botafogo teve até 20 minutos bons, iniciais, mas depois foi completamente dominado pelo Atlético de Madrid. E nesse caso, não achei que se defendeu bem, porque teve algumas chances do Atlético de Madrid, podia ter ameaçado a vaga. Eu só acho que o Botafogo pobre... perdeu o gol, né? Perdeu o gol do Savarino, que ele estava na cara do gol, e teve um lance com o Igor Jesus também, né? Que ele completa ali no negócio. Isso. Eu só acho que assim, como que vai ser esse Botafogo e Palmeiras? Porque o Botafogo, quando jogou, o formato que ele encontrou nessa temporada foi jogar muito fechado. 3 volantes e jogando ali fechadinho. Ele vai jogar assim contra o Palmeiras, que é um adversário do mesmo patamar? Não sei. E o Palmeiras, quando jogou para atacar o adversário, não conseguiu. Porque tem falta de criatividade e porque a sua transição defensiva, né, como se chama, ele para matar o contra-ataque tem sido muito falha. Tanto que quando toma contra-ataque, é só ver a encostadinha do Suárez para o gol do Allende, né? É um escanteio, o time está todo aberto, né? Então eu fico curioso para saber como é que vai ser a postura dos dois. Se o Palmeiras vai atacar o Botafogo, se o Botafogo vai jogar fechado com os 3 volantes, como jogou contra o Atlético de Madrid e o PSG. Enfim, vamos ver. Vai ser um jogo certamente bom, muito tenso. Vamos ver se os dois vão ter uma postura mais ofensiva. Né? Olha, eu costumo dizer que sempre que o Flamengo entra em campo, ele entra como favorito. Eu costumo dizer isso aqui, no mercado interno.
evidentemente, o Bayern Munique é favorito contra o Flamengo. O que não significa que vai ganhar do Flamengo. Mas o Felipe Dias de Miranda pergunta isso. Ju, que é aquela história de nunca apostar contra o Flamengo para apontar favorito. Dessa vez eu abro uma exceção. O Bayern Munique é favorito, mas é favorito para, como diz aqui o mesmo Felipe Dias de Miranda, o futebol decidiu, resta a história a ser escrita. Este é o time de São Judas Tadeu, o Flamengo. Bayern Munique, PSG, Real Madrid e City, eis o caminho para o mundo. Se a Copa é para se dar tapa em time europeu, não há trajetória melhor a ser coroada. E o Isaías Narciso pergunta, ganhar apenas do Botafogo não é pensar pequeno? Não, né, amigo? Não é, não. Porque o Botafogo é simplesmente o campeão brasileiro e o campeão da Libertadores. Achar que... Oi. Diga, eu quero falar de um outro time. Nós estamos falando do Palmeiras, do Botafogo, da decepção, do confronto entre os dois, do Flamengo, que está classificado. Mas tem um time brasileiro que ainda está em questão, como diria outro. Mas trataremos dele. A situação do Fluminense é delicada. Esse jogo do Fluminense não é moleza, apesar de ser um time sem tradição, não é um time ruim, não. É um time muito insinuante. Vai ser difícil para o Fluminense enfrentar os africanos do Sul. Tem um brasileiro de centroavante, Lucas o quê? Lucas qualquer coisa, Nogueira, Lucas, não sei. Veja aí para mim, Marrinha, que é um jogador maranhense, revelado pelo Clube Pinheiros. Lucas Ribeiro. Nunca jogou num time grande brasileiro, em algum time brasileiro, foi menino para fora, que é um azogue. É um azogue. Então, não é favas contadas para o Fluminense, precisa de um empate para seguir adiante, né? Mesmo que em segundo lugar. Mas tenho certeza que o Renato Gaúcho, que você está vendo no vídeo, há de estar alertando o time e estudando os sul-africanos, porque este não é um jogo mole. Mas eu tinha uma outra pergunta para você, meio óbvia, que é a seguinte. A gente pode dizer que até agora o Palmeiras não foi testado nessa Copa do Mundo. E se foi testado, não passou no teste depois do que nós vimos ontem, né? Não, o Bahia é um time que tem resultado, mas não joga bem. Pelo contrário, ontem jogou muito mal, né? Não foi testado. De todos os quatro, né? Os quatro brasileiros, que foi menos testado foi o Palmeiras. E não saiu bem. Se fosse para tirar nota na escola, ele tiraria entre 4,5 e 5, né? Passando de ano no raspão. Agora pega o Botafogo, que também decepcionou. O Botafogo entrou para a história, ganhou do time campeão da Champions, time tido como que pratica o melhor futebol do mundo no momento, soube se defender, neutralizar as investidas do PSG. Mas no jogo de estreia, naquela primeira rodada, tinha sido o pior brasileiro na primeira rodada. Aí veio o jogo do PSG, foi aquela vitória histórica que já comentamos aqui. Aí veio esse terceiro jogo. Também foi uma coisa estranha, né? Uma coisa estranha. Então, vamos ver o que acontece. Que eu só acho, você escreveu uma coluna, o jogo que você termina, o final da sua coluna, aí podia pegar, se repetir. Você fala que é bom. Tipo assim, é bom de ficar de olho, porque começou a nascer uma grande euforia em relação, não em relação ao Mundial só. O Mundial pegou. As pessoas comentam nas ruas, nos botiquins, nas escolas, no ônibus, não onde for. Pegou. É assunto geral no país. As pessoas estão envolvidas de modo geral. Mas aquela euforia em relação aos times brasileiros. E esse confronto brasileiros e sul-americanos contra os europeus. Foram muito bem no início. Mas só que à medida que a vaca vai tossindo, que a água corre por debaixo da ponte, a situação vai mudando, vai se revelando uma outra situação. Né? Como nós vimos agora o Palmeiras contra o Inter, o time do Suárez e do Messi, aliás, aniversariante, né? Messi, 37 anos, e vimos o Botafogo, e vimos até o próprio Fluminense. Quer dizer, e o próprio Palmeiras. O único time que está indo, e já está em outro patamar,
É o Flamengo, que joga hoje, com certeza vai botar até o time misto, porque já está classificado em primeiro e tal. Já sabe qual vai ser o seu adversário, que vai ser o Bayern de Munique. Tá aí